boa noite, meu querido. Boa noite, Kleber. Prazer estar aqui com vocês, pessoal nos acompanhando aqui no Instituto Arpia, agora ao vivo e também na gravação. Quem se conectar com essa mensagem, sejam muito bem-vindos. Perfeito. Você não está em Lisboa, acho que você está viajando. Ou você está em Lisboa? Eu estou em Lisboa no momento, Kleber, sim. Que horas são aí? Agora 10 da noite aqui em Lisboa. Então, todo mundo falando baixo para não acordar Kiara. Kiara é a filha, é isso, né? Nossa filha vai fazer 3 anos, já está Muito. no sétimo sono dela. Então, vamos falar baixo para não tentar não acordar a nossa querida Kiara. Então, deixa eu apresentar rapidamente, você me corrige se eu der alguma informação faltante. Eu conheci o Gregor numa oficina no workshop que ele deu aqui na cidade de Presidente Prudente. Ele, apesar de estar morando em Portugal com a esposa, que é maravilhosa, que vai vir fazer live também, vocês vão conhecê-la. Eles vêm no Brasil, em alguns lugares da curso, e eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente numa oficina, no workshop que eles trouxeram aqui em Presidente Prudente. E fiquei muito encantado, tanto com o casal, quanto com a sabedoria dos dois. E aí, conversando com outros colegas da área de terapia, falei, vou trazê-lo, né? E aí pediram para trazer, inclusive, no tema Enneagrama. O Gregor, ele é coach, me corrija se eu estiver errado, tá bom? É mestre em Reiki, ele é instrutor de Tai Chi, é o pai da Kiara e é o esposo da Francine. Tem alguma coisa que eu não falei? Perfeito, os papéis corretíssimos. E todos os seres, né, que somos, né, da forma humana que nós escolhemos aqui, nesse momento, exercer. Muito bom. Então, primeira coisa, boa noite para todo mundo que está chegando, para a tia Rô que chegou, a Rosângela, para a Jussara, para a Bic 69, sabe Deus quem é você, minha querida, mas boa noite para ti também. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando, vão compartilhando a live. O tema hoje é Enneagrama. E aí minha primeira pergunta. Que diacho é o Enneagrama, Gregor? Explica para nós aí. Vamos lá, então. Gratidão, Kleber, mais uma vez, por estar me recebendo aqui, né, no Instituto Arpia, todos que nos acompanham ao vivo e quem vai assistir também a gravação conosco. Enneagrama, ele é uma ferramenta ancestral, né? A gente pode trazer as origens do Enneagrama, por mais que ele esteja tão em voga hoje, né, principalmente nas empresas, mesmo a parte de RH, né, a parte de coaching empresarial, coaching de negócios, já está, né, há muito tempo já sondando, né, esse buzzword. Eu diria que o Enneagrama ele vem muito, muito antes, né, de até o coaching existir, né, até muitas abordagens da psicologia existir, até muitas práticas terapêuticas existir, né? Ele pode ser praticamente conectado com a origem da civilização ocidental, né? Então muita gente me pergunta, né? Você é descendente japonês? Acho que o Enneagrama é japonês, deve ser oriental aí. Na verdade, o Enneagrama tem, né, no seu berço muito vinculado à cultura ocidental. Então, a origem, citações dele remontam desde a Babilônia, né, até posteriormente, quando o Enneagrama ele começou a ser descrito aí e passou a fazer parte de muitas tradições religiosas, né, de origem ocidental, como o cristianismo, né, dentro do sufismo, né, e mais recentemente foi um russo, o Gurdjieff, né, famoso aí pelos seus movimentos, né, conscientes, a dança Gurdjieff, trazia no Enneagrama uma das ferramentas de auxiliar, né, os seus alunos a se transformarem. Só que ele não revelava o Enneagrama, ele não revelava o mapa para os seus alunos. Ele utilizava internamente, né, fazia dele ferramenta para questionar os seus alunos. E depois do Gurdjieff, né, isso já no começo aí do século XX, a gente vai para a década de 50 e 60, começa ali o Human Potential Movement, né, o movimento de potencial humano, né, aquele caldeirão, né, década de 50, década de 60, até a década de 70, em que tem esse grande boom, né, de redescobertas de tradições antigas, né, e aí entra a figura do Cláudio, né, Ortiz e o Naranjo, que era um boliviano e um chileno,
que passaram a desenvolver também metodologias trazendo conceitos da psicologia moderna para essa técnica, né, de autoconhecimento ancestral. Então, o Enneagrama de personalidades, ele surge dessa maneira mais configurada, de uma maneira revisitada, de uma maneira redescoberta, de uma maneira recriada, a partir, então, da década de 60, da década de 70. E hoje a gente tem essa ferramenta difundida, né, nos 4 cantos do planeta, que nos remonta, aí, basicamente, né, Enea 9, do grego, 9, e grama é igual do Instagram, né? Gram igual do Instagram, quer dizer gráfico, quer dizer desenho, quer dizer imagem. Perfeito. Antes da gente começar a esmiuçar isso aí, que tem muita coisa nessa noite, já quero deixar para o pessoal que hoje nós vamos sortear um e-book sobre o Enneagrama, feito aí pelo Gregor. Então, é um material único, aproveitem que, enfim, o pessoal que já frequenta, já participa aí das lives aí do Voando Alto já sabe. Você basta colocar a hashtag Programa Voando Alto, e aí no final nós faremos um sorteio desse e-book. Esse e-book, esse material que ele vai trazer mais informações para nós, né, de como funciona essa ferramenta, quem usa essa ferramenta, quais são os recursos que ela traz para a gente. Então, você quer concorrer? Já coloca aí, hashtag Programa Voando Alto, e você vai estar concorrendo, então, no final da live, desde que você esteja da live. Não adianta de colocar o nome e ir lá fazer uma pizza, sumir, ir pro lanche e deixar eu e o Gregor aqui a ver navios. Esteja com a gente, compartilhando, aprendendo, porque nossa ideia é expandir consciência. Dá boa noite para o pessoal que está chegando, para a Regina, minha querida, para a Elis, para a Fran, para a Sheila. Muito boa noite para todos. Bom, você estava trazendo algumas informações que eu achei bem interessantes. Primeiramente, da possibilidade dessa ferramenta ser utilizada não só por psicólogos, mas por outros profissionais da área, como coaches, terapeutas, porque ele trata, na verdade, são um grupo de perguntas que ajudam a você identificar as personalidades, ou quais são os picos de personalidade. E corrija se eu estiver errado aí. E aí, dentro dessa ferramenta, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, vamos supor, são 9 personalidades que traz o Enneagrama? É isso? Exato. São 9 principais tipos, né, de personalidades, principais arquétipos, e cada um desses 9 vai ter diferentes nuances que o Enneagrama também aborda. Todos nós temos os 9 e um deles ou 2 se despontam ou não. Nós temos apenas um ou outro. Como que funciona? A gente tem uma predominância por um tipo, né? E aí que vem a resistência, né? Porque quando a gente começa a revelar as personalidades, é um convite para a gente olhar para o nosso ego, para que a gente possa ajudá-lo a ficar mais dissolvido, um pouco mais, né, menos cristalizado, para que a gente possa aí acessar esse nosso eu verdadeiro, esse nosso eu essencial. E o ego escuta essas coisas, a primeira coisa que ele quer fazer, não, isso aí não serve para mim. 9, como que temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra e tem 9 tipos? Não, esse negócio aí deve estar errado. Então são resistências que a nossa mente já começa a criar, de não mergulhar numa sabedoria ancestral que nos convida a observar de que a nossa alma, como essência, ela é única, mas quando ela descendeu aqui para ter uma experiência humana na Terra, ela escolheu se fragmentar de uma determinada forma. E cada padrão, ele segue determinados princípios que são os mesmos para esses 9 tipos de personalidades do Enneagrama. Uma coisa importante para a gente entender, tem muitos profissionais que estão vendo a live aqui que são terapeutas, né? Eu falei o nome de alguns até que estão aqui ao vivo, outros vão assistir depois. Então, até como, para ficar mais clara ainda essa ferramenta, quando você aplica esse teste, você faz essas perguntas para você descobrir os picos, né? Ou qual é o pico, as pessoas vão mudando conforme vão passando o tempo. Se eu fizer esse teste daqui 10, 20 anos, vai dar o mesmo pico ou não? Isso é mutável. Como que funciona? Um profissional certificado, qualificado, ele vai conseguir captar os nuances que podem variar dependendo da fase que a pessoa está passando,
né? Então, a pessoa, nossa, está numa fase, está dando tudo errado na minha vida pessoal, tudo errado na minha vida profissional. Eu acho que eu sou o tipo 4. Estou dando exemplo, que o Sim. 4, ele, no seu aspecto mais luz, nas suas qualidades, nas suas virtudes, ele traz muito aspecto da criatividade, né, de se colocar, saber se colocar de uma forma individual, de uma forma única, mas ao mesmo tempo, num aspecto desarmônico, ele pode trazer o aspecto dramático, o aspecto reclamão. Então, se a pessoa está passando uma fase desafiadora e ela, por exemplo, vou dar né, uma referência de um teste virtual gratuito, às vezes sem muita embasamento, né, sem a profundidade, né, do acompanhamento através de sessões, né, terapêuticas de autoconhecimento, ele pode, naquele momento parece que está dando tudo a visão do 4. Mas, quando a gente olha dentro de um acompanhamento, né, terapêutico e olhando não só aquele momento que a pessoa está passando, mas olhando diferentes momentos da pessoa daquela vida. Né? A gente não vai falar aqui de vidas passadas, porque o Enneagrama trata da personalidade que você escolheu para vivenciar essa sua vida atual. E aí, quando a gente trabalha de uma maneira estruturada e com a flexibilidade, né, do profissional qualificado, ele vai conseguir te direcionando e tirando com questionamentos, em cima de questionamentos, tirando essa possibilidade de você ser o typing errôneo, né? De você ser tipificado de uma forma errônea. Então ele vai ali, ok, nesse ponto 3 e 5 se parecem. Então o que eu preciso saber da vida daquela pessoa, mais do que o comportamento, que muitos testes de personalidade são baseados em comportamento, o Enneagrama ele nos ajuda a observar quais as motivações intrínsecas por trás daquela tomada de decisão. E ela pode se expressar externamente, né? Por uma atitude, por uma reação, né? Por um ciclo, né? de comportamentos, mas o Enneagrama nos ajuda a enxergar qual que é a motivação interna para que aquela pessoa aja daquela forma. Então, uma personalidade 6 pode reagir de uma mesma forma numa personalidade tipo 9, que pode fazer a mesma ação externa numa personalidade tipo 3. Mas a 3, a 9 e a 6 vão ter uma razão por trás muito diferentes para que gerem a causa daquela ação externa que o mundo externo vê, né? Aqui na terceira dimensão, mas internamente só o agente causador daquele comportamento sabe, né? Quando ele para num espaço reflexivo, como o processo terapêutico, de se questionar, nossa, mas eu faço isso a minha vida toda, por que eu faço isso? E aí está o convite para se autoconhecer, né? E Você trouxe... Não, pode concluir. É que nesse autoconhecer vem esse nosso processo de autoaceitação, né? Porque eu acho que uma das maiores resistências para se fazer, né, um aprofundamento dentro da estrutura do Enneagrama é a resistência que muitas pessoas têm de, mas eu não gosto de ser rotulado, né? Eu não gosto de ficar me colocando em caixa, depois eu sou essa caixa, depois não posso ser mais. Na verdade, o Enneagrama, ele te traz a possibilidade de enxergar a caixa que você, muitas vezes, já pode viver e não tem consciência que está vivendo sob a perspectiva daquela caixa. Não só isso, como enxergar que o outro também necessariamente está vivendo olhando pela caixa que você vive. E aí você julga as ações do outro baseado na tua caixinha de percepção. Perfeito. Então, né, ela te dá o caminho de se enxergar nessa caixa para poder aceitá-la, acolhê-la e dizer, essa caixa eu escolhi. E a partir disso se vê além dessa caixa, né? Porque nós não somos a nossa personalidade. Mas se a gente fica negando a personalidade, né, como algumas abordagens que o problema é o ego, mata o ego é o inimigo. O ego, enquanto a gente estiver aqui na Terra, teremos aqui esse corpinho, né, essa cabecinha, né, esse peito, né, essas pernas, para nos fazer aí vivenciar a vida, né, na terceira dimensão. Então, se a gente não faz as pazes com esse veículo que nos permite ter essa experiência nessa vida, fica um pouco incoerente, né? Vai chegar um momento que esse atrito vai causar choques maiores e que vai trazer aí
as nossas desarmonias que podem afetar, inclusive, o nosso corpo físico, né? Perfeito. Dando boa noite pro pessoal que está chegando ainda na live. Depois que vocês voltem o vídeo, já deram algumas informações bem interessantes aqui, tá? Imperdível mesmo esse vídeo. Daí para Marta, boa noite. Suplamero, para Coço, minha linda, para Elma, para Muriel, para Ana Maria, Ana Jaia, Ateliê Flor de Lótus, a Sandra Maria, a Sininho de Cristal, a Dani Trombeta, a Luninha, a Barbie China e todos os outros que estão chegando, muito bem-vindos. Quem quiser concorrer a um e-book sobre o tema Enneagrama, escrito pelo nosso amigo, escritor, apesar de ser oriental /português /Brasil, ele vai trazer esse material para sorteio hoje. Então, basta colocar a hashtag programa Voando Alto. E você vai concorrer, então, no final dessa live, a esse sorteio que será feito pela nossa amiga Luciana, que está cuidando aí para nós, a Luciane Pulling, cuidando para nós aí dos números. Boa noite, Rosana, também. Deixa eu tirar algumas dúvidas. Você trouxe umas informações muito interessantes, eu quero dar uma frisada nisso. Nós encontramos hoje muitos exames de testes do Enneagrama pela internet. E aí você trouxe muito sábio da sua parte de falar da diferença de um teste aplicado por um profissional sério, com uma formação séria, técnica, que o computador tem nuances que o computador ou o programa não vai pegar. Isso é um profissional que vai fazer isso. Então, toma cuidado com esses testes de internet, que a gente não sabe nem a procedência, nem como que funciona, de repente, a logística desse programa. O ideal seria procurar um profissional, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre formação de Enneagrama também, mas que esse profissional, como ele tem esse olhar humano também, ele vai conseguir enxergar nuance e tirar o melhor perfil, o perfil que eu mais me encaixo. Porque eu me conhecendo, eu posso entender as minhas luzes e as minhas sombras. Porque toda caixinha vai ter sua luz e sua sombra. Toda personalidade. Eu negar isso, eu estar me negando também. Porque se eu não me conheço, como que eu vou saber qual que é o meu potencial e qual que é o meu ponto fraco? Uma coisa é eu achar, é o achismo. Mas o achismo não nos leva a lugar nenhum. Por isso que tem gente boa e competente, graças a Deus, que estuda para isso, que traz clareza para isso. A terapia, eu sempre vou falar isso aqui no programa, não é para gente doida. É doida quem não faz terapia, não se conhece. Doido é aquele que não conhece o seu potencial. E que bonito, e que coisa mais linda que é, né, Gregor? Quando chega alguém e você espelha esse alguém a ponto de trazer clareza para ele de coisas que ele também não vê. Porque ele está próximo demais, de repente, de algumas situações que falta visão de algumas coisas. E o profissional está lá para isso, né? Esse teste que é aplicado é para trazer essa clareza. Olha, querido, você tem mais desse pico, mais dessa personalidade, você funciona assim, assim, assado. Eu acho engraçado que, por exemplo, vamos supor que a pessoa não fale nada da vida, da história dela. Se ela fizer esse teste com você e responder essas perguntas, você vai traçar o perfil dela sem conversar, sem trocar uma ideia, sem saber da história. Porque a personalidade dela hoje, foi ontem e vai ser amanhã, como você mesmo disse. Né? Faz parte do jeito dela pensar e ver as coisas. O que também não quer dizer que existe certo e errado. É apenas o jeito dela ver. Não é a verdade, como a gente fala, única. Né? Não existe uma verdade única. Existe de acordo com aquela visão. Mas essa formação, esse profissional que aplica o Enneagrama, vamos falar um pouquinho sobre ele. Dentre as perguntas que são criadas, esse roteiro, ele pode ser alterado ou existe já um pré-roteiro? Como que funciona isso? Como todo modelo, né? Como todo modelo baseado nessa sabedoria de uma tradição que é a experiência acumulada, né, de diversos outros profissionais, professores que foram passando de professores para estudantes, né, ela tem uma estrutura flexível, né, e o modelo ele vai ficando mais maleável conforme a experiência do profissional vai se expandindo. Né? Sim. Então, até o momento em que aquilo passa a se tornar uma maestria e aquilo acaba
ficando um processo bastante intuitivo, né? Baseado em sementes que foram cultivadas durante muito tempo lá atrás. Né? Esse processo de maestria, ele não é de um dia para o outro, não é um curso de final de semana, não é algo que apertou uma chavinha e despertou e abriu a consciência e agora a pessoa vai conseguir, né, captar qual que é o eneatipo. Mas eu posso falar um pouquinho da minha caminhada, né, que a minha certificação é conectada com o coaching, então é coaching com eneagrama. E o coaching ele tem essa abordagem de colocar o profissional de forma equinânima com o seu cliente. Né? No coaching a gente nem fala paciente, eu sei que muitas das terapias naturais, integrativas, a gente também não utiliza essa nomenclatura, mas eu sei que também tem profissionais da saúde convencional que acabam, né, trazendo aí da visão holística, né, para ser trabalhado. Então, respeitando aí todos os mundos aqui que estão nos recebendo para ouvir essa mensagem, né, convencional, alternativo, complementar, né, tudo faz parte do nosso processo de cura, e todos eles são bem-vindos, né? Da mesma forma, quando alguém está com um problema, né, de alteração que haja necessidade de uma intervenção alopática, né? Eu não sou de bandeiras radicais de que essa pessoa não pode, em hipótese alguma. Não, se já está no corpo físico, está afetando ela, colocando, né, a sua sobrevivência em risco e das pessoas que estão à sua volta, tem que estar aberto, sim, né? Agora, quando a gente fala, então, dentro do processo do eneagrama, por mais que o profissional de eneagrama ele vá constituindo um saber, e isso vai levando a ele intuir, né? Só pela história da pessoa, a maneira como ela se apresenta, a maneira como ela conta como foi o dia dela, né? Naquela perspectiva. E aí, com esse roteiro que ele vai sendo modulável, ele vai sendo flexível, no coaching, a gente tem a paciência, muitas vezes, né? E isso, ao mesmo tempo, um exercício de humildade, porque às vezes o coach, ele, não, tive, olha, 10 clientes que foi desse tipo. Eu acho que o cliente vai por aqui. De repente, você pega um novo cliente e você vai seguir o tempo dele. Aí, de repente, você vai para um lugar que você nunca foi antes, porque você está lidando com uma vida única daquela pessoa, né? Por mais que você... né, ele também é desse eneatipo, ele também... Mas cada expressão de eneatipo, do tipo do eneagrama, de personalidade, ele vai ser única dependendo da pessoa que está percorrendo aquele caminho, né? Por isso que o mapa do eneagrama é bastante dinâmico. Então, o meu papel como coach é trazer o processo de autodescoberta, facilitar o processo de autodescoberta. E esse processo de autodescoberta dá todo o suporte, né? Energético, de conhecimento, tem um lado educacional, de falar dos tipos, né? Que a pessoa acessa os tipos. Uma coisa que também a pessoa acaba não tendo esse acesso quando ela faz um teste online genérico, ela acaba perdendo a oportunidade de ela conhecer outros tipos também. Porque ela vai sair no final... E muitas vezes a gente estima de 40%, 50% de precisão, né? Na melhor dos cenários, os testes mais caros, assim, de institutos renomados, mas são testes sem o auxílio de um profissional, um teste, você ali e a página do site, né? Sim. Você fazendo daquela forma fria, sem essa presença humana para auxiliar nesse processo, né? Acaba-se que a pessoa só sai com o tipo que ela provavelmente é. E eu digo provavelmente porque a maioria dos testes não chega nem a 50%, alguns 50%, e o dos melhores testes, que aí já são testes com um valor de investimento maior, acabam sendo aí até 60%. E com a dia que a gente utiliza, né, a gente aproxima de uma taxa ali de 90%, né? São casos raros que você tem uma tipificação errônea do tipo de personalidade, né, da pessoa. Então, são esses nuances que só numa conversa, né, e eu sei que a inteligência artificial está evoluindo bastante, mas ainda não inventaram um jeito, talvez um dia, né, não sabemos, mas pelo menos aqui na Terra não inventaram um jeito ainda da máquina sentar com você ali e participar do teu processo de cura. Participar do teu processo de autodescoberta, né? Te auxiliar, porque se colocando ali de pessoa para que você consiga acessar algo além
né, dessa personalidade. Mas para acessar algo além, muitas vezes a gente precisa aceitar com carinho quem a gente veio ser, né? Quem a gente escolheu ser. Porque por mais que a gente mude de fases da vida, né, de décadas para décadas, a gente vá tendo saltos, né, e coisas que eu não fazia, né, há 20 anos atrás, hoje eu faço diferente. Existem momentos que a gente revisita as mesmas lições. E aí, se a gente está preso naquela visão tridimensional, né, a gente vê um ciclo. E aí eu falo, não, estou preso no ciclo, e agora, né? Está acontecendo de novo, não acredito, né? Nossa, fui encontrar lá com a minha mãe, achei que estava iluminado, né? Voltei do retiro, estava iluminado, aí passei o final de semana na casa da minha mãe, falei, não acredito, virei um garoto, de novo, um menino, como é que pode, né? E quando a gente começa a olhar de uma perspectiva mais elevada, a gente começa a enxergar que está melhorando, né? Que é como um movimento de uma espiral. Então, é aquela mesmo padrão de lições que retornam para serem revisitados, mas eles estão sendo vistos numa nova perspectiva. Né? Foram aprendidos, né? Fazer isso de uma maneira mais amorosa, a gente vai podendo sentir a evolução desse nível. Né? Agora, se a gente ficar preso no mesmo padrão e resiste, e fala, não, eu não quero saber, vou assistir a série do Netflix, porque saiu lá o último episódio, e eu não me abro na minha agenda, né? Porque não sobra tempo para fazer terapia, mas aí sobra tempo depois para ficar doente, sobra tempo para... Né? Então, como é que a gente cria isso prioridade por um caminho amoroso? Né? Porque a melhor medicina, como todas as tradições, né, anciãs nos trazem, é a preventiva. Né? Se a gente consegue trazer o autoconhecimento, que seja através do Enneagrama ou muitos outros mapas, né? E honrando um mapa valiosíssimo, mas entendendo que nenhum mapa reflete a riqueza que a tua vida, a tua experiência, a tua maneira única de estar vivenciando aquilo vai te trazer, né? E para nós aqui, muitos terapeutas que estão assistindo, né, coaches, profissionais de ajuda, né, profissionais que escolhem estar ali a serviço, é se colocar naquele lugar de esvaziamento, né? Com tudo que a gente aprende, com todos os grupos, egrégoras que a gente trabalha, ok, este é o novo ser que chega para ser trabalhado, né? E a gente conseguir começar aquilo, né, de uma tela em branco.